Padre, aqui estamos nesta manhã para estudarmos tu palavra. E graças por o privilégio que o Senhor dá a cada um de nós outros de acercar-nos à igreja e desfrutar de um tempo de ensinança. Pedimos, ó Deus, pedimos tu ajuda para que podamos compreender o tema que vamos tratar aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós vivemos cada dia partindo de certas ideias que quase nunca questionamos. Ideias sobre quem somos, que é o mundo e que é o que realmente importa. E a esse conjunto de ideias se pode chamar de visão de mundo, ou como muitos estudiosos chamam, cosmovisão. E todos temos uma, todos. Seamos ou não conscientes de ela. E esse tema é interessante considerá-lo, porque vivemos em uma sociedade que já empieza a questionar estes temas, não? Quem somos, ou quem podemos ser, que é o mundo, que é o que realmente importa. Então, estas coisas já não estão sendo tomada como algo certo. Já empiezam a questionar. Então, como cristianos, aunque cada um de nós tenhamos nossa própria maneira de mirar hacia o mundo, temos uma cosmovisão cristiana também, uma maneira bíblica de mirar a realidade. Mira, vocês sabem que eu e Kézia trabalhamos com uma comunidade indígena, com um pueblo em Brasil, e eles tinham sua maneira de ver a realidade e de entender as coisas e entender a si mesmos. E em Brasil, como há muitas comunidades indígenas, então se habla de diversas cosmovisões que fazem parte dessa parte da população brasileira. E os não indígenas também têm sua própria cosmovisão. Solamente para citar um exemplo de lo que estou dizendo. Há um pueblo indígena que tem uma compreensão de que a concepção, ou seja, o embaraço ou a gestação de um ninho não é possível solamente com a relação de um homem com uma mulher. É necessário que a mulher tenha relação com vários homens para que se forme o ninho ou a ninha em seu ventre. Então, esta é uma maneira particular de entender esse aspecto da vida. Agora, quando tratamos deste tema desde uma perspectiva bíblica, não podemos começar por lo que nós imaginamos que seja lo verdadeiro quanto a nós, quanto a Deus, quanto ao mundo criado por Deus. Temos que partir das Escrituras. Temos de considerar o que Deus ha dicho
sobre estes temas. E eu quero começar considerando este primeiro ponto da classe de hoje. Deus existe por si mesmo e se ha dado a conhecer. Este é o ponto de partida para compreendermos a cosmovisão cristiana, a maneira de mirar o mundo desde as Escrituras. Então, o primeiro texto que vamos a ler é Hechos, capítulo 17, versículos 24 a 28. Hechos 17, 24 a 28. Eu vou ler este primeiro texto para vocês. Assim que discutia em la sinagoga com os judíos e piedosos, e em la plaza cada dia com os que concorriam, e alguns filósofos de los epicureos e de los estoicos disputavam com ele, e uns diziam: que querrá de si este palabreiro? E outros: parece que és predicador de novos deuses, porque lhes predicava o evangelho de Jesus e de la ressurreição. E tomando-lhe, lhe trajeron ao Areópago, dizendo: podremos saber que és esta nova enseñança de que hablas? Pois traz a nossos ouvidos coisas estranhas. Queremos, pois, saber que quer dizer por isto. Decir isto. Porque todos os atenienses e os estrangeiros residentes allí, em nenhuma outra coisa se interessavam, sino em dizer ou em ouvir algo novo. Então, Pablo, posto em pé, em meio do Areópago, dijo: varones atenienses, em todo observo que sois muito religiosos, porque passando e mirando vossos santuários, hallei também a um altar, em el qual estava esta inscrição: ao Deus no conhecido. Ao que vosotros adorais, pois sem conhecer-lhe, és quem eu os anuncio. O Deus que hizo el mundo e todas as coisas que en él hay, sendo Senhor del cielo e de la tierra, não habita em templos hechos por manos humanas, ni é honrado por manos de hombres, como se necessitasse de algo, pois Ele é quem dá a todos vida e aliento e todas as coisas. E de uma sangre ha hecho todo o linaje de los hombres, para que habitem sobre toda a faz de la tierra, e lhes ha prefijado el orden de los tiempos e los límites de sua habitação, para que busquem a Deus si em alguma maneira palpando puedan hallar-lhe, aunque certamente não está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos e nos movemos e somos, como alguns de vossos próprios poetas também han dicho, porque linaje suyo somos. Qual é o ponto principal de este texto que acabamos de ler? Estamos começando a pensar e a considerar aqui o tema da cosmovisão cristiana e necessitamos começar por Deus mesmo. E que diz o texto acerca de Deus? Sí, que hizo todas las cosas, que de Él es que descendemos, que Él es el Padre de todos. Mas hecho por manos humanos.
Además de esto, bueno, Deus ha hecho todas as coisas. O que significa dizer que Deus ha hecho todas as coisas e é o Criador? Pero además de isso, há outra coisa. Además de isso, o texto diz que Deus, não que o texto disse, pero podemos inferir del texto que Deus não depende de nada. Nosotros e toda a criação depende de Deus. Então, há outro aspecto aqui neste texto que também devemos considerar. Pablo está falando a pessoas que não conheciam a Bíblia. E ao dirigir-se a estas pessoas, Pablo disse que Deus não é honrado por manos de homem como que necessitasse de algo, porque Ele a todos dá vida e aliento e todas as coisas. E disse mais, no versículo 28, em Ele vivimos e nos movemos e somos. Nosotros, com base nesse texto, podemos concluir que nós dependemos de aire, de comida, dependemos de outras pessoas, pero Deus não depende de nada, nem de nadie. Ele é o único Deus que existe. Vamos a ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, de que diz esse texto. E quem encontrar esse texto pode ler, por favor. 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronômio que afirma acerca de Deus que Ele é uno. Ele é o único Deus que existe. Pero não solamente a Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia também nos mostra que Deus se ha dado a conhecer. E como sabemos disto? Por la misma escritura, ¿no? Por la misma escritura, correcto. Además, la creación misma da testimonio de que fue hecha por alguien superior. Então, entendemos por las escrituras que há duas maneiras em que Deus se dá a conhecer a nós. A primeira é através de todo lo que hizo. El Salmo 19, versículos 1 e 4, Salmo 19, 1 a 4, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Um dia emite palavra a outro dia, e uma noite a outra noite. E uma noite a outra noite declara sabedoria. Não há linguagem nem palavras, nem é oída sua voz. Por toda a terra saliu sua voz, e hasta el extremo del mundo sus palavras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Esse salmo diz que os cielos cuentam a glória de Deus. E esse é um texto entre outros textos em que a Bíblia mesma nos mostra que Deus se ha dado a conhecer para nós. E esta muestra é tão real e tão clara que
que o apóstolo Pablo, em Romanos, capítulo 1, hablará acerca disso, que é um conhecimento que deixa o ser humano sem excusa. Nadie pode dizer que não conhece a Deus. Mira que diz Romanos 1, 19 hasta 20. Qualquer pessoa, por favor, pode ler. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que é lo que a criação proclama ou anuncia acerca de Deus? O Salmo diz a glória de Deus. Aqui o apóstolo Pablo habla de seu eterno poder, de sua deidade. São coisas que uno, ao mirar a criação, aunque não conozca a Bíblia, piensa, pode considerar que, vendo a grandeza da criação, considerar a necessidade de algum poder ou alguém que haya criado todas essas coisas. Então, a criação anuncia a glória, o poder eterno de Deus, sua deidade. Isso faz com que nadie pueda apresentar uma excusa de que não conhece a Deus. Agora, há uma diferença no sentido de que este conhecimento acerca de Deus que uno pode ter não é o conhecimento que conduz a la salvação, pero é um conhecimento que deveria ser com que o ser humano pudiera reaccionar de uma maneira distinta de lo que de maneira general lo hacen. Então, o problema não é que esta evidência seja insuficiente. O problema, como veremos na próxima semana, é que as pessoas la resistem em lugar de responder a ela com adoração. Segundo, e de forma muito mais completa, Deus se ha dado a conhecer através das Escrituras, de sua palavra escrita e de maneira suprema e definitiva em Jesus Cristo. E esta é a revelação a la que deve sostener nossa maneira de entender a realidade. Não só o que nos parece lógico, nem o que nossa cultura dá por sentado, pero devemos mirar a realidade com as lentes das Escrituras. Isso tem uma consequência. Nenhuma parte da realidade que existe, nenhuma parte está fora da autoridade de Deus. Pero isso não significa que só os cristianos puedan conhecer coisas verdadeiras. Por la gracia comum ou por la bondade de Deus, qualquer pessoa, creia ou não em Deus, descubre verdades reais sobre o mundo. Por exemplo, quando miramos a matemática, a medicina, a ciência,
ellas funcionam igual para todos, ¿no? Creyentes o no creyentes. Pero lo que a Biblia enseña es que el sentido último de las cosas, o sea, para que existe, a quem pertenece, solo se entende corretamente quando tudo isso é sometido a lo que Deus ha revelado. Então, minha maneira de ver a vida não deveria construir-se solo com lo que parece lógico, ou com lo que a maioria pensa, sino examinar-se continuamente à luz de lo que Deus ha revelado. Hermanos, e isto sirve para cada área de la existência humana. Não solamente para temas como, por exemplo, quem define lo que é um homem e uma mulher. Esse é o tema mais, digamos, em la pauta del dia, não? Isso é o que se habla al diário, quase que em cada momento, nestes tempos que estamos vivendo. Pero la criação, hemos visto aqui que Deus é o Criador e que Deus não depende de nada nem de nadie. Pero eu quero mirar com vocês agora a criação mesma. Hemos visto o que a Bíblia diz acerca de Deus. Agora vamos a ver o que a Bíblia diz acerca do mundo, da criação de Deus. Para isso vamos considerar Gênesis capítulo 1 e 2. E vamos a ler pelo menos nesta porção de Gênesis 1:1 a 2:3, vamos a ler 3 versículos. Então, cada um pode ajudar-me com a leitura de destes textos. O primeiro, Gênesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. E dijo Deus, sea a luz, e foi a luz. Qual é a enseñança que encontramos aqui neste verso? Que é o que diz o versículo que César acabou de ler? Está muito claro? Dios ordenó, Dios creó a través de su palabra. Exato. Y creó algo intangible, porque la luz, hermano, es una forma de energía, o es energía. Entonces Dios es creador tanto de lo material como de lo no material. Exato. O ponto principal aqui é que Deus cria com uma sola palavra. Pero, ¿qué dice el versículo 31 del capítulo 1 todavía? ¿Cuál es la afirmación que Dios hace en este verso? Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, vamos a ver esta expresión, bueno en gran manera, repetidas veces en el capítulo 1. Y cuando Dios habla que lo que ha hecho, lo ha hecho en bueno en gran manera, isso inclui el mundo físico y nuestros
próprios corpos. Irmãos, isso é importante em la antropologia bíblica, quando falamos de nossos corpos. Pero vamos mencioná-los mais adelante. Pero de início, podemos dizer que o mundo material, o mundo físico, incluindo nosso corpo, não é malo. E este é outro aspecto de lo que la mala compreensão de esto, de que la matéria não é mala, é lo que em parte está por trás de toda essa defesa, digamos, del aborto, de la ideologia de gênero e várias outras coisas. É a mala compreensão de que a matéria, em certo aspecto, é mala. Bueno, vamos a ler capítulo 2, versículo 3. E bendigo Deus ao dia sétimo e lo santificou, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, nós sabemos que Deus não se cansa. Este repouso não quer dizer que Deus cansou de lo que havia hecho. O ponto aqui é que neste verso de número 3, Deus está estabelecendo o ritmo de trabalho e repouso, que Ele mesmo bendice e santifica. Então, temos aqui, no capítulo 1, a partir do versículo 1, e capítulo 2, verso 3, três ideias que são fundamentais para compreender a cosmovisão cristiana. Primeiro, retomamos o tema de Deus como Criador, Ele que cria com sua palavra. Depois, a declaração que Deus hace de tudo lo que criou. E a declaração é que é bueno em gran maneira. E depois, a terceira verdade é que Deus estabelece o ritmo de trabalho e de repouso. Mira que interessante, buenos dias. Interessante que, não sei aqui em Panamá, pero em Brasil, uma das pautas de los políticos tem que ver com o tempo de trabalho. Em português decimos escala 6x1. Trabalha 6 dias, descansa 1. E agora estão tratando de reduzir este ritmo de trabalho que, biblicamente, foi estabelecido por Deus. Tu trabalhas um dia, trabalhas 6 dias e descansa 1. Hermanos, por que tudo isso importa? Por que todas essas verdades são importantes quando miramos o mundo? Aqui há algo muito importante.
Hermanos, tudo isso importa porque o mundo material não é malo nem inferior a lo espiritual. E hoje em dia, a cosmovisão secular, ou seja, a cosmovisão que não toma em conta o que a Bíblia diz acerca das coisas, distorcionam essa verdade bíblica fundamental de que o mundo material não é malo nem inferior. Deixa-me poner um exemplo com base em la realidade em que vivimos hoje. La lógica de los que hoy defendem el aborto es quando uma mulher está embarazada, então eles compreendem que lo que haya en el ventre é um ser humano, pero não é uma persona. Eles dividem, é uma teoria que se diz teoria de la persona em dois níveis. En el nível inferior tiene el ser humano, pero este ser humano yo puedo hacer lo que quiero porque todavía não alcançou a capacidade cognitiva para ser considerada uma persona. Pero quando miramos desde uma perspectiva cristiana, o valor de la vida está en el hecho de que Deus mismo ha soplado el aliento. E diz o texto bíblico que o homem passou a ser alma viviente. O texto bíblico, em momento algum, se pode inferir do texto bíblico ou uma formulação teológica que vai a mirar o ser humano como sendo uma coisa que está se desarrollando aí no ventre, hasta ser uma persona. Não. A dignidade do ser humano está no hecho de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuidar el cuerpo, disfrutar la comida, del descanso, del trabajo bien hecho, no son distracciones de lo espiritual, son formas legítimas de vivir dentro del buen diseño de Dios para el mundo. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos desconsiderar lo que la Biblia dice acerca del ser humano, de la creación y de Dios mismo. Ahora, para entender un poco más essa primeira clase sobre la creación, veamos lo que dice la Biblia sobre la humanidad. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1. Sim, 26 hasta 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias, César. Hasta ahí. Este es un texto que conocemos muy bien. Y aquí tenemos una base, digamos, para la antropología bíblica, lo que la Biblia dice acerca del ser humano. Aquí tenemos la enseñanza acerca de que el ser humano fue criado a imagen y semejanza de Dios. Aquí tenemos la enseñanza acerca de la vocación, o sea, del trabajo, y acerca de la cultura. Ahora mira, hay una cosa que necesitamos aprender. Una cosa, la primera cosa en verdad que necesitamos poner la atención es en lo que el texto bíblico dice. Y el texto bíblico aquí no habla directamente, digamos, de cultura, pero quando consideramos este texto junto com outros textos bíblicos, então podemos de aí inferir teologicamente, ou seja, extrair uma enseñança teológica que nos dá uma compreensão de que a Bíblia também trata desse tema, aunque aqui em termos de uma semilla. Então, Gênesis 1, de 26 a 28, diz que o ser humano foi hecho a la imagen de Deus, pero inclui aqui tanto el hombre como la mujer, versículo 27, o sea, la dignidade del ser humano em si mesmo está en el hecho de haber sido criado a imagem e semelhança de Deus. E essa dignidade del ser humano não desaparece com o pecado. E vamos a ver em la classe mais adelante o tema del impacto del pecado en la criação e en el ser humano. Pero en ese texto de Gênesis 1, 26 a 28, Deus também nos deu uma tarefa. Deus dijo, frutificar, sojuzgar e senhorear. E dijo isso antes de que existiera el pecado. Deus puso el hombre en el huerto para que lo labrara e lo guardasse. Isso está em Gênesis 2:15. Vamos a ler. Eu vou ler para vocês. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. E também, en el verso 24, estabelece entonces el matrimonio. Portanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La enseñanza fundamental en estos textos es quanto ao trabalho, ao cultivo e formar família. Hermanos, isso são parte do desenho original de Deus. Isso não é consequência do pecado. O trabalho não é uma maldição de Deus para o ser humano. A família tampouco. Pero a partir de Gênesis 3 vamos a ver que o pecado distorsiona
e traz implicações sobre todas estas áreas que Deus estabeleceu em seu desenho original. A partir de esta vocação explícita, a reflexão cristiana ha entendido, isso já é uma conclusão, como mencionei, não uma palavra que apareça no texto como tal, que Deus chama a humanidade para organizar, chama a humanidade a organizar também a vida em sociedade. E aí, então, nossas leis, nossa arte, nossas instituições, lo que em um sentido amplo chamamos de cultura. E a Bíblia não usa essa palavra, pero a vocação de la que nasce está explicitamente nesse texto de Gênesis que acabamos de ler. Mira, cultura, o hermano Joaquim ha hablado sobre o tema de el cristiano e la cultura, e o conceito teológico de cultura tem que ver com lo que o ser humano hace a partir de lo que Deus ha criado. Então, vamos pensar de uma maneira muito sencilla. Como se diz? Agora me esqueci. Quando tomamos o tomate, como se diz? Que não é ketchup, é a salsa, por assim dizer. Isto é cultura. Deus criou o tomate. Tomate? Tomate, sí. Tomate. Cuando se macena el tomate. Sí. Y cuando el hombre toma el tomate y hace algo, eso que lo hace está dentro de esa comprensión de lo que es cultura. Claro. Lo que nosotros hacemos con la creación que Dios ya estabeleció. Podemos entender isso como el ser humano como co-creador. Deus é o criador de todas as coisas, criou todas as coisas de la nada, e nós criamos coisas a partir de lo que Deus já criou. Então, este é um exemplo muito sencillo de lo que queremos dizer com cultura. Há vários conceitos de cultura com perspectivas e matizes distintas, não que sejam equivocados, pero a vezes é a maneira como uno vê. E teologicamente, o conceito de cultura, de maneira sencilla, é isso, lo que o ser humano hace com todo lo que Deus ha criado. Então, estamos tratando da cosmovisão cristiana. Deus é o Criador, não depende de nada, não depende de nadie, nós que dependemos totalmente de Deus. Deus ha criado o mundo material e o mundo espiritual como bueno, e o mundo material, repetidas vezes, Gênesis 1 diz que Deus lo criou bueno em grande maneira. Hemos visto que Deus estabelece ritmo de trabalho e descanso. Há toda uma estrutura criacional estabelecida por el próprio Deus. Pero el pecado distorsiona y el pecado da la dirección que no hace parte del propósito original de Deus. E isso em cada área de la vida. Para dar-lhe um exemplo, e aí vamos concluir essa classe de hoje com isso. Deus estabelece o matrimônio. E como é o matrimônio que Deus estabelece? Entre um homem e uma mulher.
¿Y qué hace el pecado? El pecado hoy dice que el matrimonio no necesita ser solamente entre un hombre y una mujer. Puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres, o puede ser entre dos hombres y una mujer. O puede tener la forma que uno quiera. Esto es distorsionar la dirección de la estructura que Dios ya estableceu desde a criação. Hermanos, não podemos mirar o mundo solamente com base em lo que pensamos ser lógico ou com as lentes de nossa própria cultura. Por exemplo, eu não posso mirar o mundo solamente com toda a enseñança cultural que eu, como brasileiro, cargo ao mirar as coisas. Como brasileiro cristiano, eu tenho que mirar a cultura a partir das lentes das escrituras. E isto deveria cambiar muita coisa em nós, em la maneira como enfrentamos os cambios culturais a nosso alrededor. Bueno, alguma pergunta, algum comentário? Já estamos para já concluir o que tinha que falar de este tema nessa manhã. Pastor, un comentario nada más, y es que cuando nosotros vamos a... Usted nos mencionó lo que es el mandato cultural, ¿verdad? Sí. O sea, y el mandato cultural es algo bien amplio. Entonces, precisamente muchos de los que no quieren seguir la cosmovisión bíblica o la cosmovisión que Dios dejó para que nosotros la siguiéramos, son selectivos en cuanto a lo que es la obediencia a ella. Por ejemplo, los que ahora abogan por el aborto y demás, que son capaces de quitarle la vida a un embrión que se está formando, ellos quizás pueden guardar algo del mandato cultural, como por ejemplo labrar la tierra, trabajar, etc. Sin embargo, esa parte exclusiva, como no calza con su mente o producto de su pecaminosidad, ellos entienden otra cosa, ellos la desechan. Ajá. Y bueno, tristemente es así. Yo les puedo comentar que años anteriores yo tuve una alumna muy buena en cuanto a debates. Ella era muy buena debatiendo, o sea, ella sabía sacar argumentos y demás. Y recuerdo que en una presentación que ella tuvo, como ella era de tendencia feminista también, ¿no? O sea, tengo que reconocer que ella era feminista a pesar de su edad, se había alimentado de ese pensamiento. Ella decía que el aborto tenía justificación porque lo que estaba dentro del vientre eran un montón de tejidos. Uh-huh. Y recuerdo que ella posteriormente se acerca a mí y me pregunta qué yo pensaba. Yo le dije, bueno, te salvaste de que tu mamá no te abortó cuando eras tejidos. Sí. Sí, yo le dije así, pues. A ella no le gustó mi comentario y ella me lo hizo saber. Y yo le dije, a mí tampoco me gustó lo que tú dijiste y no te reclamé nada. Tú fuiste la que viniste a preguntar, pero el asunto es ese, ¿no? Que de todo ese conglomerado de cosas que Dios nos ha mandado para cumplir, para obedecer, son selectivos en algunas cosas y lo que no nos gusta lo tergiversamos, lo malogramos, lo malinterpretamos y ahí es donde entonces dejamos puede tener esa cosmovisión que como cristianos debemos tener. Sí. E lo que dijiste acerca del mandato cultural, talvez para los que no
não estão al tanto de los términos. Mandato cultural, quando falamos disso, estamos referindo-nos a esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, onde Deus estabelece, então, dá uma ordem, não? Crescei, frutificar, sojuzgar a terra e tudo isso. E de aí vem a expressão mandato cultural. E de hecho, o comentário de César é interessante porque o que passa é que eles distorcionam e são seletivos em lo que querem manter e lo que querem ser, digamos, progressista em certos aspectos. E esse tema é muito importante para a vida da igreja, o tema da cosmovisão cristiana, a capacidade de compreender o que está ocorrendo também na sociedade onde estamos inseridos, para saber como igreja, podemos ser um faro nessa sociedade hostil e pervertida, apontando sempre hacia Cristo. César, oras, por favor, para concluir a escola dominical. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta clase que nos ha permitido poder escuchar. Gracias por las cosas que nos permites reflexionar. Ayúdanos, Padre, a poder entenderlas a la manera que tú quieres que la entendamos, Señor. Porque lo que estamos viendo es la forma de ver que la Biblia nos plantea para ver la creación, para ver el universo. Permítenos verla de esa manera, Señor. No de manera antojadiza y selectiva, no infiriendo cosas que no están señaladas en tu revelación, Señor, en la Santa Escritura. Queremos pedirte, oh Dios, que nosotros podamos ser, en cierta manera, vacunados de todas esas ideas incorrectas y entendiendo bien poder hacer frente de alguna manera cuando escuchemos o estemos en medio de conversaciones o de discursos donde el irrespeto a la vida, la desobediencia a ti, etcétera, oh Señor, se están planteando. Señor, ayúdanos a mantener el pensamiento de tu creación tal cual como tú lo has propuesto, Señor. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, que podamos seguir en este tiempo por la adoración que es debida a tu nombre, Padre. Que nosotros podamos también de manera ordenada ofrecértela a ti. Amén. Gracias, bendito Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amém. Amém. Vamos ter